temos 4 minutos, vamos. Alguém tem alguma pergunta ou comentário para esclarecer, não ficar nada meio atravessado? Eu sei que é um assunto, principalmente hoje, foi um assunto assim meio, até que às vezes é polêmico em alguns círculos, e difícil de engolir, principalmente se tu crê o contrário toda a tua vida. Eu falei aqui para vocês em, sei lá, umas 2 horas e meia, uma coisa que eu levei uns 4 meses para engolir, para processar. Então eu sei que pode não ser fácil, então se tiver algum esclarecimento que eu possa fazer para ajudar. A tua experiência nisso, agora você vai ser ousado, a tua experiência nisso até então, tipo assim, tu não cria dessa forma. E aí tu foi ao mesmo tempo, tu é conhecedor da palavra há muito tempo, né, Isaac? Então, o que assim, ó, que foi mais pontual para ti, assim, tipo, abriu? Eu vou falar o que aconteceu comigo nos últimos 4 meses. O Vladimir apareceu aí, né, fazendo o que ele faz, orando e as pessoas sendo curadas. E ele não fala português, e ele é amigo do meu primo me apresentou para ele, e eu fiquei ajudando ele. Ajudando ele, eu saí para traduzir com ele, eu espalhei nas igrejas ali que ele estava por aí, que quisesse convidar, e comecei a andar com ele. E aí eu comecei a ver as pessoas serem curadas, eu comecei a ver ele dar palavra de conhecimento, ele falar algumas coisas na vida das pessoas que ele não tinha como saber, e que são todas manifestações do Espírito, são dons do Espírito. E como todo mundo tem o Espírito e a unção, todos esses dons estão disponíveis para nós. É só a gente buscar, se abrir, tentar. Eu comecei a ver isso, e a minha teologia era de que essas coisas cessaram com os apóstolos, porque cumpriram o papel. O papel era, validar a autoridade deles, né? E depois disso, com o Novo Testamento, né, a gente tendo toda a Bíblia, agora era focar na palavra, o ensino da palavra, e o resto se resolve a partir daí. Mas eu comecei a ver, foi o que eu falei antes. E aí, quando eu comecei a ver, o que eu tinha que fazer então era arranjar uma explicação. Eu tenho que encaixar o que eu estou vendo na minha teologia, na minha cosmovisão. Eu tenho uma visão de mundo, eu penso de uma certa forma, é a forma que eu interpreto o mundo. Eu já ouvi falar de coisas, mas acho que com a experiência, só que a gente ouve falar e continua a vida, né? Mas eu vendo muitas vezes seguido assim, começou a me fazer pensar, porque como é que se explica isso? Então eu considerei, será que ele está atuando no poder do diabo? Será que ele é um bruxo que veio da Ucrânia e eu não estou servindo? Mas eu me tornei amigo dele, conversando, dando para ver, conhecendo a família, os pensamentos dele, as atitudes, né, o espírito que ele anda. Não tem como afirmar isso. Seria como os fariseus, né, com Jesus. Ele expulsa com o poder do Beelzebub. Não está certo. Mas eu cogitei, eu pensei, eu examinei, eu considerei. Mas não tem como sustentar essa teoria, né? Foi uma teoria que foi testada na minha cabeça e eu descartei, porque não, tudo aponta para o outro lado. Que mais? É um fenômeno, sei lá, psicológico. Não é psicológico, porque muda o físico. Então, é real, eu vi. Então, talvez eu estou lendo a Bíblia errado. Essa é outra possibilidade. Né? Outra possibilidade eu estava lendo a Bíblia errado. Então, como é que eu comecei a fazer? Comecei a reler tudo, agora com essa lente. Então vamos considerar que é para hoje. Agora, parece que fecha. Não tem nada na Bíblia que mostra claramente que não. Na verdade, até essa teoria de que era para validar o ministério de Jesus e dos apóstolos é uma explicação externa. Tu não encontra essa explicação na Bíblia. É uma teoria para dar uma explicação, para te explicar por que a gente não vê isso na minha vida aqui hoje. Né? Mas é externo. Então, teve até alguém que eu ouvi falar um negócio que eu achei bem legal. Ele fala assim, Jesus vinha e falava assim, a Escritura diz o seguinte, é isso que diz. O fariseu chegava e dizia, a Escritura diz o seguinte, agora deixa eu explicar o que isso significa. Aí é a teologia.
Aí é a tradição, É o eu. é a parte humana, né? Então, tipo isso, Jesus vem e fala, é isso aqui. Aí o teólogo vem e fala, isso aqui, mas deixa eu te explicar o que isso significa. Então, aí tu fica na mão dele, dentro da explicação que ele te dá. Então, o que mudou em mim foi assim, talvez voltar para uma fé mais simples, mais direta, mais literal, mais ao pé da letra, porque eu não tenho como dar outra explicação, a não ser que é real e que é para hoje. Então daí qual é o próximo passo? O próximo passo é, ou alguém está fazendo algo demais que não deveria, ou alguém está fazendo algo de menos que deveria estar fazendo. Se é para hoje, ele não está fazendo nada demais que não deveria, ele está fazendo justamente o que ele deveria. Então eu estou deixando de fazer coisas que eu deveria, então eu tenho que começar a praticar. Então eu comecei a praticar lá em casa, com a Paula, com as crianças. Dor de cabeça vai embora, dor de garganta vai embora. E a gente começou a ver, dá certo, mas às vezes não. Teve uma vez que eu estava lutando com uma dor de garganta, uns 2 meses atrás. Puxa, ficou mais de 20 dias uma dor de garganta forte. E aí eu tava, vai embora, dor de garganta. Eu mesmo orava por mim assim, não tá de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu peguei um dos trechos do Evangelho que diz ali, tudo que pedires em meu nome eu farei. Até eu acho que eu tinha anotado aqui. Assim, né? Acho que é João, Jesus fala, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Deixa eu ver, então eu farei. Então é verdade. Então eu orei assim, Pai, em nome de Jesus, leva minha dor de garganta. Minha dor de garganta foi. E em 1 segundo ela voltou. Ela voltou e ficou. Eu não sei, mas eu sei que não é da parte de Deus que falta. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu tenho que praticar. Então, o que aconteceu depois? Depois eu comecei a orar por outras pessoas. Dor no pescoço, dor nas costas, dor de cabeça. O próprio Vladimir andando nas igrejas, ele falava, agora tu, Isaac. Aí eu lembro a primeira vez que ele falou, tu vai. Era para orar por catarata num senhor lá. Eu vou botar a mão no cara. Só que eu não sabia o que falar. Eu olhei para o Vladimir e falei, o que eu faço? O que eu falo? Né? Alguma coisa assim. Então eu não sabia, mas esses dias atrás, depois de 2 meses talvez, eu olhei para uma mulher na igreja com catarata e glaucoma, inflamação nos nervos, e a catarata que é um negócio que deixa o branco. E a mulher foi curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Não eu, glória a Deus. Mas o que aconteceu em mim? A minha dúvida foi diminuindo. E está diminuindo ainda. Então é um processo. E depois tem questão de outros dons do Espírito, como discernimento. Por exemplo, às vezes é uma coisa natural, às vezes é um espírito. Como é que tu vai discernir? E como que tu vai agir? O que tu vai falar? O que tu vai orar? Perguntar para o Espírito. Então andar no Espírito imagina que o Espírito está dentro de ti e contigo. Imagina, digamos. Mas é verdade. Então haja como se ele tivesse, porque ele está. E pergunta para ele coisas. Espírito, o que eu oro? O que eu falo? O que está acontecendo? É natural? É espiritual? O que eu posso falar? Eu posso fazer uma oração aqui por libertação ou posso fazer uma oração por cura? E o Espírito coopera contigo, e quanto mais tu pratica, mais tu anda, mais tu busca, tu vai desenvolvendo. E daqui a pouco tu está fazendo, como Jesus falou, coisas maiores do que eu fiz. E às vezes a gente tem que ver na crer. Só que o só ver pode te. Com certeza gera uma fé. Com certeza. Mas o que a gente tem que estar fundado, solidificado mesmo, na palavra. Então, o que tu vê te traz para a palavra confirma, e aí tu tem certeza.